Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Esperar o pessoal entrar aí, galera. Vou falar com vocês de redação. Vou falar sobre dissertação argumentativa. Já tinha falado com vocês em sala de aula. A parte estrutural. Deixa eu só compartilhar aqui a nossa tela. Vou compartilhar aqui rapidinho com vocês. Professor, Oi, amor. o negócio do paradidático é pra quando? Então, é para nossa prova. Acabou que eu, nessa correria da semana, eu não perguntei ao Armando, cara. Mas vou perguntar. Eu tenho aula com vocês hoje, amanhã é quinta. Eu vou perguntar a ele hoje. Não vou me esquecer, não. Porque vocês têm que ter esse paradidático, mas muitos alegaram que não tinham paradidático. Para ver como é que vocês podem fazer. Se vocês podem pegar lá no colégio, vocês têm o paradidático? Todos têm o paradidático? Ou não? Não. Meu pai já havia comprado já. Ah, tá. Eu vou ver isso com ele hoje aqui. Pra... Mas, na verdade, o paradidático, vocês vão lendo o paradidático, vocês vão ler o paradidático, né? Vão ter que ler o paradidático e vão cair questões na prova de vocês relacionadas, né, ao paradidático, entendeu? É importante que vocês façam a leitura dele, quem já tem. Eu vou ver com o Armando como é que vai ser, se vocês vão pegar no colégio, se vocês já receberam ou não, entendeu? Porque eu vi que muitos não receberam o paradidático ainda, né? Vejo ele hoje sem falta e aviso a vocês amanhã, tá? Ou na quinta-feira. Meu pai soube que já estava à venda, né, no do Geração. Ah, Daí ele foi lá e comprou. tá ótimo. Não, se bem que ele já havia pagado já faz um tempo, então só pegou mesmo. Ah, tá. Entendi, neguinho. Ah, e professor, Hum. né, qual capítulo o senhor vai usar hoje? Então, hoje eu não vou entrar com vocês com o livro, não. Hoje eu vou falar de dissertação argumentativa, mas vou falar de, como hoje a primeira aula é redação, de cara redação, vou apontar um slide para vocês aqui. Quero falar um negócio que está mais organizado para mim aqui do que na apostila de vocês, beleza? Quando eu voltar com literatura, aí sim eu vou dar um capítulo do livro com vocês. Perfeito, nego? Entendi. Eu até vou usar o livro com essa de redação também, mas eu vou me achar o capítulo lá para falar com vocês. Mas hoje eu preparei aqui um slide que é importante também para falar com vocês, tá? Não se esqueçam de colocarem os nomes aí, por favor. Nosso próximo encontro hoje ainda de literatura, aí sim eu vou apontar um capítulo para vocês acompanharem comigo, né, pelo livro do colégio, tá? Então, gente, eu vou falar de dissertação argumentativa, né? Eu acho que eu tinha falado com vocês em sala de aula. Se eu não falar, se eu não tenha falado, eu vou reforçar com vocês agora, né? Que é o tipo, né? Na verdade, é o gênero textual que mais é cobrado para vocês,
certo? A diferença clara aí, né, para nós de gênero, tipologias textuais para gêneros textuais. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu acho que eu abri 2 vezes, por isso que eu não estou querendo abrir. Eita. Tá travando, cara. Esse computador tá horrível. Isso vai destravar aqui, tá travando o computador. Deixa eu ver se vai destravar, meus amores. Tá horrível, tá travando direto esse computador, cara. Meu Deus do céu, vou ter que reiniciar não. Acho que agora foi, meus amores. Tá aparecendo pra vocês compartilhar a tela bonitinha aí? Falem comigo. Tá sim. Obrigado. Então, né, a dissertação argumentativa é um gênero textual que se encaixa na tipologia textual de dissertação. Perfeito? Quando eu falo de tipologia textual, né, são 4 as principais, né? Narração, descrição, né? Isso, dissertação, injunção, que é o texto injuntivo, dissertativo, né? Narrativo e descritivo, perfeito? Só que é importante muitas vezes, né, que a nossa introdução, já que o nosso texto divide-se em 4 parágrafos no mínimo, é o que eu gosto que vocês façam, né? São 4 parágrafos no mínimo, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. É importante que cada parágrafo seu, principalmente introdução e desenvolvimento, né, tenha um tópico frasal. Né? Então, assim, o que é tópico frasal? Pessoal, não entendo o que é tópico frasal. É importante que o seu texto traga para, né, o corretor um tópico frasal. Perfeito? Então, voltando à estrutura do texto, né? Eu gosto que vocês façam 4 parágrafos, né, quando se trata de um texto dissertativo argumentativo. A introdução, onde você vai apresentar, né, para o seu corretor a opinião que você tem em relação ao assunto, que é a tese, ela tem que estar presente, a opinião clara sua, ela tem que aparecer, né? Tem que estar presente na introdução, logo no primeiro parágrafo, perfeito? Juntamente a ela, você pode colocar ali, né, quais são os argumentos que você vai usar para confirmar a opinião que você tem em relação ao assunto que foi dado, né, em relação ao tema que foi apresentado para você, certo? E nos dois parágrafos, né, consequentes, né, que são os 2 do desenvolvimento, você vai desenvolver melhor, né, vai ampliar, né, vai desenvolver os argumentos que você apresentou, né, para confirmar a tese que você tem, a opinião que você tem em relação ao tema proposto, perfeito? Aí você vai, né, usar argumentos de forma contundente, você vai, né, apresentar dados estatísticos, exemplos, você vai apresentar, né, argumentos de autoridade, vai encaixar alguma coisa que vai tratar realmente do assunto, né, abordado pelo tema. Se for a saúde, vou trazer a OMS. Então, assim, é importante que sempre apontemos, né, argumentos, né, fortes, contundentes, que vão comprovar a opinião que eu tenho formada em relação àquele tema, certo? Está muito em voga aí o assunto do aborto, né? Que envolve religião, envolve um monte de coisa. Então, assim, eu tenho que deixar de lado a parte da minha religiosidade. Eu tenho que entender que redação é ciência. É claro que eu posso apontar, sim, né, alguma coisa voltada à Igreja Católica, né? Ou qualquer outra religião, mas sem perder a ciência, certo? Então, assim, se eu sou a favor ou sou contra ao aborto, a tese que eu tenho, a opinião que eu tenho formada em relação a este assunto, ela tem que estar apresentada, tem que aparecer ali, né, bem clara para o meu corretor na introdução. Ali eu vou falar melhor do assunto, eu posso ampliá-lo, apontando até os 2 lados, né? O lado da lei, né, da justiça, que vai conceder realmente, né, o aborto para o caso de estupro, que é realmente pela lei é liberado. Eu posso abordar também o lance, né, da igreja, né, da parte religiosa, mas sem,
né, envolver religião no meio, já que é a parte da ciência, mas eu tenho que apresentar, deixar claro para o meu corretor qual a opinião que eu tenho formado em relação àquele assunto. Ele vai ver, vai ficar, tem que ficar claro para ele a minha tese lá na introdução, perfeito? E o tópico frasal, creio eu, que ajuda bastante também, né, porque vai posicionar, né, o autor para o início do meu parágrafo, certo? Vamos botar aqui, ó, eu passei aqui, ó, o tópico frasal é uma estrutura importante. É uma estrutura importante que ajuda a tornar o parágrafo de argumentação muito mais organizado e interessante. Então fica mais organizado, né? E muito mais interessante também, né, para o corretor, né? Ele permite o autor do texto desenvolver o assunto mais facilmente, garantindo o sucesso da redação. Então, vamos entender melhor o que é um tópico frasal. Ele pode ser chamado também de ideia central ou nuclear do parágrafo, certo? Não confunde com a ideia central do seu texto. Show? Isso aí é diferente, tá? Ou seja, é um resumo do ponto de vista que o período vai abordar. Assim, cada parágrafo vai ter um tópico frasal próprio. Então, por exemplo, ó, eu posso muitas vezes, né, se vocês não quiserem, não precisam colocar os argumentos que vocês vão, né, usar para comprovar a opinião que vocês têm em relação ao assunto. É muito comum trazermos, né, principalmente tratando-se de Enem, né, a introdução bem curtinha, né, para que usemos o desenvolvimento, né, para ampliá-lo, né? Eu vou ter de 3 a 5 linhas na introdução, posso fazê-la com 3 linhas e eu posso usar, né, as linhas que sobram, né, para fazer, né, para ampliar muito mais os parágrafos de desenvolvimento, que realmente são eles os mais importantes. Então, assim, ao invés de apontar na introdução logo os argumentos que eu vou usar para comprovar a opinião que eu tenho em relação ao assunto, já posso trazer, né, começar já de cara os parágrafos do desenvolvimento com um tópico frasal, né, com a parte mais importante, né? É um resumo do ponto de vista que eu vou abordar naquele período. Eu vou trazer um tópico frasal e ali, né, deixando claro para o meu, né, corretor o argumento, né, quais são os argumentos que eu vou usar, né, para confirmar, né, para ratificar a opinião, a tese que eu tenho em relação ao assunto. Quando eu falo em tese e que ela tem que estar presente no seu parágrafo de introdução, isso quando eu falo em qualquer banca, vou fazer um concurso militar, vou fazer um vestibular, vou fazer o Enem, né? É importante o corretor perturbar muito os alunos em relação a isso, né? Não aparece a tese, tem que aparecer a opinião, tem que estar ali, né, de forma clara para o corretor a opinião que vocês têm em relação ao assunto, perfeito? Então, assim, cada parágrafo vai ter um tópico frasal próprio. Agora, cabe o aviso. Não se deve escrever mais de uma ideia central em um parágrafo. Isso pode fazer com que o texto perca o sentido e acabe tirando, né, pontos do autor por isso. É importante que tenha somente um tópico frasal em cada parágrafo do seu texto, tá? Então, botei assim, ó. Declaração inicial. Eu posso começar um tópico frasal com uma declaração inicial. Isso pode ser no parágrafo de introdução, ao começar o meu texto, ou pode ser também, né, nos parágrafos de desenvolvimento. Então, a declaração inicial faz realizar uma declaração forte logo no início do parágrafo. Assim, no decorrer do texto, o autor pode argumentar e surpreender o leitor, pois apresenta a ideia inicial e, nas etapas seguintes, desenvolve os argumentos a favor dela. Então, um tópico frasal pode trazer a ideia de afirmação ou negação, que vai ser justificada com exemplos, né, analogias, né? Vou comparar, quando eu falo analogia, eu vou comparar com uma coisa com outra, eu posso justificar, né, o meu tópico frasal, né, com argumentações, né, posso confrontar razões ou restrições. Então, assim, é o que eu vou trazer para o meu texto, né, que vai que vai confirmar, né, isso vai ampliar, na verdade, o meu tópico frasal. Então, quero um exemplo, né? Veja a construção de um tópico frasal utilizando a declaração inicial sobre o tema violência urbana, certo? Eu vou começar o tema que me foi dado, é um tema conflituoso, violência urbana, eu vou usar um tópico frasal, né, trazendo uma declaração inicial que pode ser negativa ou positiva, perfeito? E logo depois, né, eu vou surpreender o meu corretor, certo? Ó, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza, né, ou o racismo. Então, a declaração inicial, né, o tópico frasal trazido por mim no texto, né, uma declaração inicial, né, só que negativa. Então, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Suas raízes, aí isso eu vou explicar, suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual, que privilegia, né, uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, à margem dela, certo? Distante de oportunidades iguais. Então, assim, eu já trouxe um tópico frasal, uma declaração inicial, e depois eu vou explicar. Então, reconheceu a negação? Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. O período que vem depois do tópico frasal indica os motivos da violência, né, atendendo à curiosidade que ficou, né, que eu causei no meu corretor, né,
com aquela declaração inicial negativa. Então, assim, você causa uma curiosidade no seu corretor. Então, por isso que é importante, muitas vezes, o tópico frasal. A declaração inicial é muito usada hoje pelos alunos, porque, assim, causa uma curiosidade, desperta uma curiosidade no meu corretor, para depois indicar os motivos, né, realmente, os motivos reais, né, da violência urbana, né, que apontada por mim foi, né, que suas raízes estão lançadas, né, na verdade, sobre a desigualdade social, que vai sempre privilegiar uma minoria, deixando todos os demais à margem dela, distante de oportunidades iguais. Então, assim, mais ou menos, né, eu neguei, né, mas depois eu trouxe realmente, que é o racismo tem a ver realmente, né, quando falam a minoria, privilegiando a minoria, né, tem a ver muitas vezes também, né, com a falta de oportunidade para as pessoas negras, né, tem a ver também com a pobreza, né, então, assim, aquela coisa toda, beleza? Então, mudei aqui, galera. Definição, né? Muitas vezes a gente começa, né? A gente vai colocar um tópico frasal com uma definição de alguma coisa. Então, quando inicia o parágrafo, o autor também pode apresentar uma palavra que esteja dentro do contexto do assunto que será discutido. Na sequência, vem a explicação lógica e ampla do significado dessa palavra no período seguinte. É o que eu falei com vocês. Eu posso usar, né? Na verdade, cada parágrafo do meu texto vai ter um tópico frasal. Eu posso começar, né, a introdução com tópico frasal, eu posso apontar, eu posso colocá-lo também em cada parágrafo meu, né, de desenvolvimento e assim por diante. Então veja como é a construção de um tópico frasal utilizando a definição sobre o tema, né, pena de morte. Então vou definir, né, coisa que nós já fazemos, vocês já fazem já ao elaborar uma dissertação, né, argumentativa. Durante, né, a pandemia, eu privilegiei mais o terceiro ano, né, que estão mais perto aí, né, da redação do Enem, do vestibular da UERJ, assim por diante. Então, privilegiei, eu passei redações para eles e corrigi algumas redações, certo? Vocês, eu não fiz isso, que senão ia ficar com muita coisa para corrigir. Eu pego aqui, pego outros colégios, pego cursos e outros mais lugares. Então, por isso que eu privilegiei o terceiro ano, né? Já que eles vão ter o Enem final do ano e vão ter a UERJ, né? Então, eles começaram a fazer para mim, produzirem textos, né, dissertativos, argumentativos com base, né, com base, né, no que a banca do Enem cobrava. Mas vou tentar ver se eu consigo, né, de repente, vamos continuar com certeza assim, desta maneira, até o final do ano, creio eu. Não sei se nós vamos voltar realmente, que as escolas vão voltar para a parte presencial. E se nós continuarmos, vou ver se eu consigo, né, trabalhar com eles bem e tentar trabalhar com vocês também essa parte da dissertação argumentativa, porque nós não praticamos nada. Começamos o ano lá e não praticamos nada relacionado, né, a produzir textos, perfeito? E eu privilegiei realmente eles, eu os privilegiei, perdão, porque realmente vão fazer o Enem, né, ia ficar muita coisa para eu corrigir nessa correria que a gente está, professor, trabalhando muito mais em casa, né, do que trabalhava, né, nos colégios, né, presencialmente falando, vamos dizer assim. Show, galera? Então, eu botei assim, ó, né, eu vou definir, né, o que é pena de morte para mim. Então, a pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Então, eu já trouxe o tópico frasal também, né, apontando a minha opinião. Olha só que importante, se eu botar aqui que eu esqueci. É importante, ó, que vocês coloquem, que apontemos, né, a tese na minha introdução, né? Aqui vamos dizer aqui que isso aqui seja o parágrafo da introdução. Pode ser qualquer outro parágrafo, né? Vamos dizer que aqui seja da introdução. É importante que apontemos, que não deixemos de colocar a opinião nossa, a tese na introdução, perfeito? Vamos dizer que eu coloquei aqui. Vamos apontar isso aqui uma introdução. Então, não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual que privilegia, né, uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade, distante de oportunidades iguais. Aqui já trouxe já. Repare que né, ao justificar e indicar os motivos da violência, mal bem eu já coloco a minha tese, eu já deixo claro para o corretor qual é a tese que eu tenho, qual é a opinião que eu tenho em relação ao assunto, né? A minha opinião é que suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre a desigualdade social, que vai privilegiar uma minoria, deixando todos os demais à margem dela, né? Distante, né, de oportunidades iguais. Então, aqui, mal bem, eu já trouxe para o meu corretor, né? Eu deixei claro para ele, né, qual é a opinião que eu tenho formado em relação ao assunto. Uma coisa aconteceu aqui, ó. Então, a pena de morte é o grito lancinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Então, né, assim, de cara eu apontei, na verdade, né, deixei claro logo no meu tópico frasal qual é a opinião que eu tenho, né, em relação à pena de morte. Para mim, né, ela é um grito lancinante, é um grito desesperador de uma sociedade sem fé e esperança, né? Ela vai determinar que todos os limites foram extrapolados, né? E que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar, né, a reincidência do crime, que ele cometa o crime, né, de novo, certo? Então ali, né,
Eu deixei claro, não deixei de deixar claro a tese ali. Então, a pena de morte nesse tópico frasal é definida como um grito lancinante numa sociedade sem fé e sem esperança, certo? Ou realmente, né, sem justiça, né, sem leis eficazes, que é o caso que eu acho que acontece no nosso país. Eu acho que as nossas leis são ineficazes muitas vezes, né? Podia ter mais rigor, né, na imposição das leis aqui no nosso país, certo? Então, virei, galera, ó, então aqui o tópico frasal ele vai aparecer, né, em cada parágrafo do meu texto. Você vai ver que vai ser a ideia central, né, a ideia central do seu parágrafo, tranquilo? Até porque, quando você for desenvolver, né, cada parágrafo do seu desenvolvimento, a ideia central, o tópico frasal vai aparecer de cara, porque você vai, né, deixar claro para o seu corretor né, qual é o argumento que você escolheu para desenvolver, né, relacionando esse argumento, né, ao tema, à tese que você colocou lá em cima. Show? Contraste ou comparação. Aqui o autor, não se esqueçam de colocar os nomes. São 18 que colocaram aí, são 26 aí presentes. São 26 não, são 28, se eu não me engano. Não, 26 mesmo. Então coloquem os nomes, não se esqueçam. Contraste ou comparação. Aqui o autor apresenta ideias opostas ou faz a comparação entre elementos considerados, né, relevantes para o texto. Quando essa comparação é bem feita, o contraste pode demonstrar criatividade, informação e até poder crítico. Show? Então, dê uma olhada, né, na construção de um tópico frasal utilizando o contraste sobre o tema, né? Educação no Brasil, né? Isso aí, coloquem os nomes aí de vocês. Então, de um lado, ó, isso aqui eu já fiz com vocês ou com o terceiro ano. De um lado, estão os professores, né? Mal remunerados, sem estímulos e abandonados pelo poder público. Do outro, gastos exacerbados, né, com computadores e inovação. Então, esse é o paradoxo da educação brasileira, né? Essa é a ideia paradoxal, né? De um lado, né, o que é mais importante, né, é que os professores sejam bem remunerados, estejam estimulados com isso, automaticamente, né, consequentemente estimulados, né, pelo poder público, não, mas estamos abandonados pelo poder público. Então, começa o tópico frasal trazendo, na verdade, né, a ideia de contraste, de oposição, né, a ideia paradoxal. Né, do outro, gastos exacerbados com computadores e inovação. Para que eu vou, né, gastar com computadores e inovação, né, se o mais importante, né, que é o corpo docente, né, que é o professor, está cada vez, quer dizer, cada ano que passa, né, ele não aumenta a sua remuneração, ele é um profissional mal remunerado, principalmente no nosso país, né, e sem estímulo algum, né, para trabalhar e exercer, né, com eficácia a sua profissão. Perfeito? Então, de um lado, já coloquei, né? Eu trago o tópico frasal sem deixar também, né? Claro, a opinião que eu tenho, né? Que assim, né, os professores são mal remunerados, não têm estímulo, são desestimulados, né? E abandonados pelo poder público, perfeito? Esses gastos, né, exacerbados com computadores de inovação não vão trazer nada, né? Então, esse é o paradoxo, né, da educação brasileira, perfeito? O contraste fica claro no primeiro período quando temos a expressão de um lado, né? Enquanto no segundo traz a expressão do outro. Eu vou comparar, vou contrastar. Eu estou contrastando, né, uma coisa com a outra, perfeito? Na minha cabeça, né? O mais importante é que o professor seja bem remunerado, né? É a profissão mais importante, né? De qualquer, né, nação. Então, a meu ver, tínhamos que ser, né, muito bem remunerados para assim, né? Isso quando eu falo com vocês, meus amores, eu falo de modo geral, sim, né? Mas é muito mais gritante, né? O quão o professor do colégio público, né, professor das escolas públicas, ganham mal, são mal remunerados, né? Enfrentam problemas em salas de aula, com alunos desinteressados também, certo? Isso influencia bastante. Mas pensando assim, pode ser que vocês não pensem agora, mas a parte da remuneração influencia bastante, até no respeito que o aluno tem com o professor. Tá? Porque nós somos, né, por sermos mal remunerados pela sociedade, somos muitas vezes desrespeitados pela sociedade. Certo? Trabalhei em instituições uma vez que pagavam muito bem, salário muito alto ao professor, né? Que muitos, né, final do ano conseguiam viajar para a Europa, juro, o professor viajava para a Europa, para lugares assim, e o aluno vendo aquilo ali, né, ele tinha valorizava mais o professor, né? Tinha alunos até que queriam se tornar professor daquela instituição, né, para receber tão bem quanto o professor, entendeu? Então, assim, é uma maneira de você trazer realmente, até voltar, né? O aluno se interessaria mais, né, em ser professor. Então, o cara que é muito bom em matemática, o cara que é muito bom, né, com a parte da língua portuguesa, o cara, ao invés de fazer, né, direito, certo? Porque gosta muito, domina muito a sua língua, né? E o direito tem tudo a ver, ou jornalismo, né? O cara vai fazer, né? Vai ser professor de língua portuguesa, vai ser professor de literatura, certo? E o cara que domina muito bem a matemática vai pensar, até porque a engenharia hoje está muito defasado também, o cara vai pensar, né, antes, né, bem
tinha que fazer engenharia ou dar aula de matemática. Então, assim, isso é importante demais, né? Naquela instituição, por exemplo, né? Tinha muito isso, né? Os professores podiam fazer uma viagem à Europa, né? Podiam, né, ter uma vida muito bem legal por serem bem remunerados. Isso aí trazia um respeito, né? Um cara respeita o profissional que é bem remunerado, né? Que é prestigiado pela sociedade. Perfeito? Assim, isso influencia bastante, tá? Estou aqui trazendo um pouquinho também de argumentação para que vocês, se vocês lá na frente forem fazer uma redação, tá? E a divisão, galera, ó, a divisão é um tópico frasal, acontece quando existe o objetivo de separar as ideias e elementos, né, em um parágrafo. É um jeito fácil e didático para elencar as ideias usadas para a discussão de um tema. Então, observe a construção de um tópico frasal utilizando a divisão sobre o tema educação também, certo? Eu vou dividir, ó. Então, a educação é minuciosa, né, complexa, né, e demorada. Aqui, cometi até um desvio aqui, né? Já que eu estou tratando de adjetivos, né, era importante que eu colocasse demorada, né? Então, é minuciosa, complexa e demorada. Perfeito? Ó, todos os termos têm que ser paralelos. Então, se eu estou minuciosa, complexa, são adjetivos, né? Eu posso demorada também, né? Tem que se encaixar aí na classe dos adjetivos, até para minha frase, né, ser paralela estaticamente. Perfeito? A educação é minuciosa, complexa, demorada. Repare que eu fiz a coesão referencial, né, para retomar a educação sem que eu repita, né, eu vou substituí-la por um pronome pessoal do caso reto. É importante que vocês fiquem atentos também para que o seu texto não seja repetitivo, para que você use muito bem a coesão referencial, você faça referência ao que já foi citado através de um pronome, perfeito? Então ela se divide em 3 etapas: educação básica, ensino médio e ensino superior. Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria seu destino, certo? Aqui eu pulei sem querer, ficou ver lá em cima e aqui embaixo. Então, viu que o autor do texto optou por dividir o processo de educação em 3 etapas, né? Esse é um tópico frasal de divisão. Repare que ele, né, ele não deixa de colocar, né, de deixar claro ali a opinião que ele tem em relação ao assunto. Ela divide-se em 3 etapas. Educação básica, né? Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases, né, vão tornar possível, né, a construção de um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria seu destino, principalmente a educação básica. Se o cara não tiver uma boa educação básica, ele vai chegar muito, vocês sabem disso, ele chega muito defasado ao ensino médio e, consequentemente, está sendo muito visto hoje no ensino superior. Professores que dão aula no ensino superior, né, estão pegando muitos alunos defasados realmente. O cara chega, né, eu curso direito, então assim, o cara chega ao ensino superior para cursar direito, né, sem base nenhuma na sua língua, no seu idioma, né? Muitas vezes o cara escreve muito mal. É claro que o cara quer cursar direito porque ele, né, é uma profissão que vai ser prestigiosa na sociedade. O cara quer ganhar bem, o cara pensa em associar, né, a profissão. Ele pode gostar realmente daquilo ali, mas ele pensa muitas vezes em associar a profissão com dinheiro, né? Ele não está errado, né? É importante que você tente associar, né, os dois. É importante que você goste muito do que você esteja fazendo e também seja bem remunerado por aquilo ali. Você vai ter que sustentar uma família, vai ter que criar, né? Vai ter que criar uma família, vai ter que ter prestígio social, né? E, infelizmente, a sociedade é capitalista, nós vamos buscar isso, entendeu? Então, assim, eu vejo muito em sala de aula, quando eu estou estudando realmente, né, cursando direito, que muitos alunos têm essa defasagem realmente na própria língua materna, na própria língua mãe. E essa defasagem ela vem da educação básica, que não foi de qualidade, né? Então, se a educação básica não for legal, o cara vai ter que ser corrigido no ensino médio. Eu vou te falar, não dá tempo, é muito rápido, são 3 anos de ensino médio, então assim, não dá tempo de corrigirmos isso em 3 anos. Então é importante que a educação básica lá embaixo seja muito forte. Eu acho que é mais importante, na verdade, né, na verdade, a educação básica. Eu acho que a ênfase aqui podia ser dada na educação básica. Se o cara não tiver uma educação básica de qualidade, ele vai chegar defasado no ensino médio e, consequentemente, o que acontece já hoje, não acontecia não, né? Até porque os vestibulares eram muito mais difíceis na época, né? Na minha época não, né? Mais para trás ainda, né? Os vestibulares eram muito difíceis de entrar, né? E assim por diante. Hoje o Enem, né? Não é que ele seja fácil, não, mas assim, em comparação com épocas, né, passadas, o vestibular está muito mais tranquilo, né? Então, assim, para você fazer a faculdade hoje é muito mais fácil do que na época do meu pai, por exemplo, né? Então, quase todo mundo consegue hoje cursar o ensino superior. Então, o cara chega muito defasado ao ensino superior, tem que correr atrás disso aí, né? E é difícil porque já está na fase adulta, correr atrás de que ficou pendente, né? Lá atrás é muito difícil. Perfeito, galera? Então, aqui, ó. Outra maneira de nós, né, colocarmos num tópico frasal, que vocês já fazem, usam muito isso na redação dissertativa e argumentativa, é uma alusão histórica, né? Então, quando realiza uma alusão histórica, o autor procura relacionar o tema de que vai falar com os fatos históricos. Então, lendas, tradições, né, crendices ou experiências do passado. É uma forma bem eficaz para atrair o leitor e deixá-lo entretido,
né, com o texto. Assim, muitos de vocês, né, começam ao texto fazendo alusão à história, principalmente aqueles que têm uma boa base, né? O cara tem um bom conhecimento histórico e consegue sempre apontar o tema, né? Trazer o tema e apontá-lo, relacioná-lo com algo do passado. Fazer uma comparação, por exemplo, vou apontar aquele problema que está, né? Vamos dizer que o Enem vai trazer um problema, né, socioeconômico. 10 minutinhos só, tô acabando já, meus amores. Vamos dizer que o Enem, né, traga um problema, né? O tema dele vai ser um problema, vai abordar um problema socioeconômico. Lembrando que o Enem pode trazer, né, um tema ligado a um problema socioeconômico, né, ambiental, perfeito. Vamos dizer que você que traga um problema e você relaciona aquele problema, né? Você começa com alusão histórica, com um fato histórico, depois consiga comparar, né, fazer essa comparação com os dias de hoje. Então é importante sim começar. Muitos começam, né, a sua redação, o seu parágrafo, né, com um tópico frasal, fazendo uma alusão histórica, perfeito? Vou ter aqui, ó, confira a construção de um modelo de tópico frasal utilizando uma alusão histórica sobre o tema, né, globalização. Então, depois da derrubada do Muro de Berlim, ó, lembrando que ele começou, né, o seu parágrafo, né, trazendo, né, um tópico frasal, né, fazendo uma alusão histórica, né, à derrubada do Muro de Berlim, certo? Então, depois de derrubada do Muro de Berlim, teve fim o antagonismo leste-oeste. O mundo, então, parece ter aberto as portas para a globalização em definitivo, como economia em acelerada, né, a rota de competição. Então, comecei introdução bem curtinha, ou qualquer outro parágrafo, né, eu comecei para depois desenvolver, certo? E o tópico frasal ali fez uma alusão histórica. Então, assim, bom dia, Luiz. Não, tranquilo. Beleza, tem lance da internet, tem lance de tudo. É importante que vocês me avisem, né? Show? Então veja que o autor traz o seu tópico frasal um fato histórico sobre a queda do Muro de Berlim e suas consequências na globalização. Perfeito? Então, muita gente começa, né, no período colonial, vai apontar um período histórico. Eu posso começar também, né, o meu tópico frasal comparando, né? Vou comparar os problemas que aparecem aqui no meu país com, né, outros países. Então, posso começar também trazendo, né, fazendo essa comparação, né, o contraste ou uma comparação com outros lugares. Perfeito? Show, meus amores. Então, isso é o tópico frasal, né? Então, interrogação, para fechar aqui a nossa aula de hoje, ó. Interrogação, né? O parágrafo pode ser iniciado com uma pergunta que vai despertar o interesse e a reflexão do leitor em relação ao tema a ser discutido ao longo do texto. Eu não gosto muito, não, né? Até porque a interrogação, essa pergunta, vai surgir com certeza na introdução, para ser respondida nos parágrafos de desenvolvimento, perfeito? Essa pergunta tem que ser respondida nos períodos seguintes. Então, quer conhecer a construção de um tópico frasal utilizando a interrogação? Então, olhe este sobre o tema saúde. Então, olha aqui, meus amores, ó. Aumentar a carga, né, de impostos vai de fato melhorar a saúde no Brasil? Será que realmente aumentar a carga de impostos vai melhorar de fato, né, a situação da saúde, né, principalmente pública no nosso país? Claro que não, né? Isso, o contribuinte desacreditou do sistema, certo? Ó, pois tira cada vez mais dinheiro do bolso e não vê retorno nas áreas administradas pelo Estado. Por isso o povo, né, se sente lesado. Então, aqui, ó, ele vai trazer, né, uma pergunta e logo depois ele vai de cara, né, responder. O contribuinte desacreditou do sistema, pois tira cada vez mais dinheiro nosso. Nós pagamos os maiores impostos no mundo todo, né? E não vemos retorno, né, nas áreas administrativas, né, administradas, perdão, pelo Estado. Por isso o povo se sente, né, lesado. Perfeito? Então, tópico frasal com a interrogação. É importante que vocês utilizem esse tópico frasal, né, apenas na introdução, para que ou você responda logo depois, né, no seu próprio parágrafo, você faça a pergunta, já vai responder apontando a sua tese para o corretor, né, o contribuinte, né? Claro que não, né? O contribuinte desacreditou do sistema, pois cada vez mais, já há anos, né, pagamos altos impostos e não vemos retorno, né, nas áreas administradas pelo Estado. Então, por isso, né, por isso o povo, né, se sente lesado, né, não acredita, né, em melhoras, né, nesse aumento da carga de impostos para melhorar a saúde no Brasil. Perfeito? Aí coloquei assim para fechar, meus amores, qual a diferença entre ideia-chave e tópico frasal? A ideia-chave é o conjunto de palavras-chave, né, que vão dar sentido ao contexto específico do assunto, que vai ser discutido. Por exemplo, se o tema da redação, né, estiver relacionado ao conteúdo da biologia, as palavras-chave, que vão aparecer estarão contidas, né, em vocabulários próprios, né, técnicos, né, que vão apontar a biologia. Já o tópico frasal pode ser definido como o resumo da ideia central do assunto, que será desenvolvido, né, posteriormente ao longo do seu parágrafo. Então, a diferença é essa. Quando falar em palavras-chave, né, são palavras que vão trazer o assunto principal do seu texto. Então, se eu vou falar de biologia,
né? Então, são palavras que vão tratar, né, tecnicamente daquele assunto. Perfeito, meus amores? Ó, até daqui a pouquinho com vocês, volto com literatura, tá? Aí vou trazer o capítulo do livro direitinho para vocês acompanharem no livro de vocês, beleza? Até a próxima, até daqui a pouco, até o próximo tempo. Fiquem com Deus.